nossa entrevistada de hoje é a professora de redação, de produção de textos, de literatura, também presidente da União Brasileira dos Escritores de Mato Grosso do Sul, poeta, Ana Maria Bernardelli. Ana Maria, nós estamos num momento gravíssimo em que os jornais todos noticiaram o fato de que a literatura foi retirada do ensino médio em Mato Grosso do Sul. Eu gostaria que você colocasse sua posição a respeito dessa questão. Na realidade, Raquel, não foi retirada, né? Ela foi retirada como uma disciplina em separado. Sim, como uma ementa própria. Isso. Mas ela vai ser trabalhada, evidentemente, junto com a língua portuguesa, mais o desdobramento da interpretação e da redação, né? Numa área de linguagens. Né? Precisa ficar bem claro isso, que ela não foi retirada. Mas o professor vai ter que ter uma visão holística. Ele vai ter que trabalhar língua portuguesa, vendo o texto, o autor, o estilo, a época em que o texto foi escrito, dando conhecimentos teóricos e ainda pensando as questões gramaticais. Essa amplitude do trabalho que nós questionamos, né? E serão menos horas-aulas também, sim, né? Claro, né? Porque nós vamos ter 4 horas aula, né? Semanais, para trabalhar tudo isso. E é possível, Ana? Quem é professor, que já trabalhou ou está em sala de aula, sabe que é humanamente possível fazer isso com qualidade inquestionável, né? Como nós havíamos comentado antes, talvez em séries anteriores, fundamental, isso seria interessante. Sim. Mas no ensino médio, o nosso aluno precisa ter esse contato sistemático com a literatura. Como você acabou de dizer, a literatura ela vem contribuir na formação do aluno, desencadeando a forma de pensar, fazendo a intertextualidade com as atualidades, com o contexto, com a vida nacional, com a vida internacional, né? Conhecendo culturas, comparando valores, princípios, né? E isso não se faz assim no estalar de dedos. Nas séries iniciais, em todo o primeiro grau, vamos dizer assim, o professor tem realmente que passar essa visão holística. É o texto, é a leitura do texto de uma forma prazerosa e mostrando para o aluno o autor, alguma característica daquele momento em que o autor viveu. Mas, no ensino médio, é preciso que se forme sistematicamente uma linha cronológica e que se estendesse a parte da intertextualidade, ou seja, a literatura trabalhada também com a história. O que foi o barroco brasileiro? Qual era o momento histórico? Como será possível isso com uma diminuição de carga horária? E a minha preocupação não é só essa também, é o que nós já havíamos conversado também. Os professores hoje trabalham com frentes. Há aqueles professores que só ministram aula de gramática, de especializações. E diante dessa medida, vai ter um tempo para essa capacitação do professor em saber trabalhar todas essas frentes de uma maneira harmoniosa, com qualidade. Os professores teriam que ser consultados. Os professores teriam que receber agora orientações e cursos de capacitação para trabalharem dentro desse novo formato. Mesmo que tenha sido feita alguma consulta, talvez não tenha sido feita na amplitude necessária, né? Deveria haver uma ampla discussão do problema, porque não é tão simples assim, né? Nós estamos trabalhando com um símbolo, né? que é a nossa língua,
Então tem que se saber. E a pátria é a língua. A pátria é a língua. A soberania nacional é a língua. E levar para essa juventude, para as crianças, a juventude, o cidadão brasileiro, de uma maneira geral, essa possibilidade de pensar e pensar bem, né? Com a leitura. E de ter a literatura como uma companheira. Momentos de prazer, momentos de cultura. O que eu senti, pessoalmente, foi um desprestígio da nossa... Indignação. Eu fiquei completamente indignada. Até aproveito esse momento para dizer, né? E reitero que não foi tirada, mas se minimizou muito, né, o trabalho. Ana, e nos vestibulares, principalmente, a redação é altamente exigida. Nós vimos agora no Enem um resultado pífio nas redações. Que está caindo a cada ano. Exato. E aí eu gostaria que você colocasse um pouquinho do seu trabalho nesse âmbito de professora de redação e de redação também para os vestibulares. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de como você motiva e de como você tem uma intuição até de temas que poderão, naquele ano, cair na redação do vestibular. Como que é esse processo? Nós temos visto aí a crescente importância da redação nos vestibulares, né, principalmente no Exame Nacional do Ensino Médio, nos concursos públicos. Sim. E a exigência para um bom texto realmente parte do princípio de uma boa leitura. Quem não tem nada a dizer, não tem nada a escrever. O processo é sempre ler e escrever e ler. E ler. Ou se está fazendo uma coisa ou outra, uma alimenta a outra. As minhas aulas são pautadas exatamente em cima da necessidade da leitura, da necessidade do hábito de escrever, né? Mesmo assim, eu não sei escrever. Eu sempre falo, gente, eu não acredito que vocês não saibam escrever. Vocês estão sem conteúdo, sem leitura. Aí eu indico. Então, a motivação é sempre, primeiramente, uma leitura, um toque na sensibilidade, na inteligência, na beleza, na discussão. Aí você disse, qual a intuição? Essa intuição, ela vem pós-leitura. Todo professor e alunos tem que ficar antenados com a vida nacional. Os temas normalmente são problemáticas brasileiras. Você viu aí no Enem, a intolerância religiosa. Nós tivemos uma vasta publicação midiática sobre esse problema. E vamos dizer, aqueles pilares da redação, que seriam, por exemplo, a descrição, a narração, que é contar uma história, e a dissertação, que é tratar um texto argumentativo. Geralmente, os vestibulares ou o Enem trabalham mais com a dissertação. É a maior tendência. A tendência é a dissertação. Mas as outras apoiam. Eu acho interessantíssima essa proposta de algumas universidades que já estão pedindo outros gêneros. A Universidade Federal da Grande Dourados, né, pede muito, foi uma crônica reflexiva. Pede muito artigos, a Unicamp cartas, relatórios. Então é muito. Você imagine o tamanho do trabalho do professor em sala de aula em trabalhar. Porque hoje até um anúncio, uma charge, verbetes, tudo isso editorial pode ser contemplado. Então aí que entra a nossa grande preocupação, acoplando a tudo isso mais a literatura. Né? E a poesia, o toque poético? Então aí vem desencadear a sensibilidade, né? Numa época tão eu vejo de mundo cruel, uma realidade líquida, tão dura, líquida, para lembrar do Bauman. É necessário que se resgate o poema, o momento poético. O significativo, o simbólico. O simbólico, né?
esse cuidado, né, com o interior, né, com a visão mais humanística do aluno, né? E Ana, eu gostaria que você comentasse um pouquinho a respeito dessa sua posição agora como presidente da União Brasileira dos Escritores de Mato Grosso do Sul. Queria que você falasse a finalidade dessa instituição e o que está sendo feito. Olha, a União Brasileira dos Escritores, ela é uma reunião, né, no Mato Grosso do Sul, dos nossos escritores, e nós temos como um ponto alto a Noite Nacional da Poesia, que esse ano vai ser a 29ª Noite da Poesia. E nós oferecemos aos nossos associados oficinas, reuniões para discussão, né? Temos o nosso Face, onde todos podem... O Face é só colocar União Brasileira dos Escritores. Nós colocamos ali trechos, entrevistas... Indicações de livros. Né? E a União, nós estamos agora nessa gestão com um propósito de visitar as cidades, né, vizinhas, nas quais nós temos alguns associados, para tornar mais acolhedora. Dar visibilidade aos lançamentos também. Participar, né, das feiras, dos festivais de literatura, né, tentar fazer conhecida a União Brasileira dos Escritores. É utilidade pública. Também, né? Isso. Aqueles que têm o dom criador e que querem um lugar para começar essa caminhada de resistência, que é o ofício do escritor, encontra ali o apoio, a visibilidade do trabalho. Eu creio muito que é importante não só a nossa solidão no momento criador, mas também o encontro com outros pares, com pessoas do mesmo ofício. Isso é sempre enriquecedor. É imprescindível se manter fiel a essa vontade, né? Isso, a essa vocação. E Ana, para encerrar, eu gostaria só de lembrar que você também é poeta e escreveu esse livro objeto, que é o Emoções Gota a Gota, um projeto muito lindo, muito fino. Os seus poemas estão aqui colocados em forma de postais, de gotas, e que você pode oferecer a um amigo, por exemplo, e também numa outra mídia, que é o DVD. Isso. O CD, aliás. CD, isso. E aí eu gostaria, para encerrar, que você lesse um poema, ou que você falasse sobre esse seu lado poeta. Eu só quero falar rapidamente que são poemas muito voltados para o universo feminino. Né? É a nossa ótica, é a nossa limitação. Isso, com certeza. E esse CD, ele tem que ser colocado para você escutar Chopin, são os noturnos de Chopin. Super poético. Super poético. Para que os poemas falem mais naquela sensibilidade que você está dizendo. Então, o poema seria Os Segredos do Poeta. O poeta tem segredos, muitos. Segredos em lágrimas, em risos contidos. Segredos de caminhos cruzados, pela metade trilhados, impossibilitados. O poeta tem segredos, tristes, melancólicos, segredos leves, diáfanos, deixados de lado, encostados ali, ao alcance do nada ou de todos. O poeta tem segredos, negros, sombrios, nefastos, escondidos à chave na imensidão do tempo. Segredos que gritam, rugem, descabelam com o peso da dor e com a dor do peso, que carregam em seus segredos muitos poetas. Ana, nós agradecemos muito a sua participação no nosso programa e vamos ficando por aqui. Também agradecemos aos nossos parceiros, a Livraria Leparoli e a Pousada Dom Aquino. O nosso e-mail é raquelnaveira@gmail.com. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade.